Olá, oitavo ano, aqui quem fala é a professora Kathleen. Hoje eu vou fazer a correção da semana 3 do PET volume 1 e os objetivos da aula da semana 3 seria relacionar as condições de saúde pública com dados de indicadores de saúde pública no Brasil, compreender a importância do saneamento básico para a promoção da saúde e entender o mecanismo de ações das vacinas na imunização da população, prevenindo as doenças. Então, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, indicador de saúde seria o quê? Basicamente, indicador de saúde pública são instrumentos utilizados para medir uma realidade relacionada à saúde, como um parâmetro para planejar ações relacionadas à saúde, né? Então, vai verificar a mortalidade infantil, como que está o saneamento básico da região, relacionar com as saúdes, para tomar decisões políticas importantes para melhorar a saúde de uma determinada população. E o que seria o saneamento básico? Saneamento básico são as condições básicas aí de qualidade de vida, de higiene. Então, se refere às condições de saúde, né, de uma determinada região, né, relacionada à água potável, se na região tem tratamento, né, de excrementos, de esgoto. Então, o que faria parte do saneamento básico? Por exemplo, lavar as mãos, né, ter uma higiene básica, impedir contato de humanos com fezes, né? Esse tipo de coisa, ok? Então, primeiramente aí, um texto sobre a importância do saneamento básico para a saúde da população. É um texto de 6 de agosto de 2020, é um texto recente, aí fala assim sobre os principais problemas relacionados à qualidade de vida das pessoas e fala sobre a precariedade dos serviços de saneamento básico. Então fala também, né, sobre a quantidade de pessoas que morrem porque não têm acesso a um banheiro. Então nós vamos ver aí que muitas doenças, muitas pessoas morrem por conta de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, ao contato com vírus, bactérias na água. Então, aí, quando uma água sem tratamento, né, o contato de alimentos que não foi higienizado corretamente ou que foi lavado com a água que está contaminada. Então, aí tá falando dados aí sobre isso aí, ok? Continuando aí, falando aí de algumas doenças que podem ser transmitidas pela falta de saneamento básico. Então, aí, várias doenças aí, causadas ou por vírus, ou por bactérias, ou por vermes, protozoários, todas essas doenças aí se contamina pelo contato aí com, muitas vezes aí pela água contaminada, ou até por alimentos contaminados pela água que não tem tratamento, né? Fezes de animais, né? Então, todas essas doenças aí, muito transmissíveis, doenças muito, né, muito sérias, e que mata muitas pessoas todos os anos. Ao lado aí uma figura de crianças brincando ou utilizando a água aí, uma água bem suja, uma água bem poluída. E essa é uma realidade para muitas e muitas pessoas, muitas e muitas crianças que morrem todos os anos aí por conta desses problemas. Falando um pouquinho também sobre vacinação, né? Então aí, vacinas e saúde pública, vacinação diretamente relacionada à saúde pública. Então, desde que a primeira vacina, né, ela foi inventada aí, né, por Edward Jenner, lá no final do século XVIII, é a melhor forma aí de prevenção de doenças, né? Então, várias doenças que eram pandemias que matou muita gente, como a poliomielite, a rubéola, né? São doenças que foram erradicadas, ou seja, não existem mais casos por conta
de vacinação. Então, fala aí um pouquinho sobre a importância de vacinar as pessoas, vacinar as crianças logo nos primeiros meses de vida, né? Para que não aconteça dessas doenças que já estão erradicadas, elas retornarem, né? Se as pessoas pararem de se vacinar todos os anos. Então, a importância da vacina, né, vai ser estimular o nosso organismo a produzir uma resposta imunológica. Então, a vacina, ela vai fazer o nosso organismo produzir anticorpos para determinada micróbio, determinado vírus, determinada bactéria, né? Para que a doença não se desenvolva caso essas pessoas tenham contato com a doença posteriormente, ok? Então, é um tema muito importante, até por conta da pandemia de Covid-19 que está acontecendo no mundo todo, né? E a vacina digamos assim, uma das únicas alternativas e é uma esperança aí para a humanidade para o fim da pandemia, viu? Então, e também falar um pouquinho aqui sobre a vacinação, que não é um benefício somente próprio, né, pessoal, mas uma responsabilidade coletiva, porque se você vacinar, se você está imunizada, você vai proteger um pouco também das pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos lá, aqui mostrando os processos de como ocorre, né, a produção de determinada vacina, viu? Como é a ação da vacina. Então, vamos lá para a atividade. Na questão número 1, pergunta assim, ó. O mapa do Brasil evidencia o índice de brasileiros sem saneamento básico por região do Brasil. Analise os dados e, com base nos conhecimentos desenvolvidos na semana, responda. Indique quais regiões do Brasil possuem menores porcentagens de saneamento básico e cite possíveis consequências para a população. Então, vocês teriam aí que analisar o mapa aí. Esse mapa aí tá mostrando aí a porcentagem de brasileiros sem saneamento básico por região, né? Então, aí tá perguntando quais regiões possuem menores porcentagens de saneamento básico. Então, analisando o gráfico, dá para perceber que os estados que têm menos acesso a saneamento básico seria a região norte, né? E a região nordeste. Então, lá tem muita carência de saneamento básico. E isso tem um impacto muito importante na vida das pessoas, né? As consequências aí da falta de saneamento básico são várias, né? Então, doenças, né? Por contato com água contaminada por micro-organismos transmissores de doenças, né? Falta do tratamento por conta de não tratamento do esgoto. Então, temos aí poluição, pessoas que vivem em regiões que não têm saneamento básico, elas sofrem com o esgoto a céu aberto, né? Então, tem a questão de muito mau cheiro, né, de afetar, né, até problemas respiratórios. Então, tem problemas aí escolares. A falta de um saneamento básico, né, vai afetar o rendimento escolar, né, vai afetar o aprendizado das crianças, né, porque as pessoas ficam doentes, né, crianças, adolescentes, elas ficam doentes, e isso também vai afetar até o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Desvalorização do turismo. Se eu estou numa região que não tem saneamento básico adequado, né, vai afetar o turismo. O Brasil, né, ele é reconhecido pelas suas belas paisagens, mas a falta de um tratamento adequado em uma cidade vai afetar aí, a visitação de pessoas de fora, né, e com isso vai afetar todo o comércio da região, local e várias outras questões aí desse tipo. Temos também aí, como consequência da falta de saneamento básico, um aumento da desigualdade social, né? Então, as famílias mais pobres, né, que têm baixa renda,
elas vão sofrer com falta de água, de esgoto tratado, até com a questão ali do recolhimento do lixo, porque moram em regiões que são marginalizadas, né? Regiões mais ricas, onde tem pessoas que têm mais poder aquisitivo, acabam pagando por serviços e as pessoas que não têm condições não conseguem. E uma outra consequência aí são as enchentes, né? Então, quando chove, o lixo ele é misturado ali na água da chuva, né? E a água ali se mistura ali com fezes de animais, com urina, né, de animais, e com isso as doenças ali estão ali, né, entre pessoas que têm contato ali com a água da enxurrada, com a água da chuva, se contamina, ok? Então, a resposta aí é bem grande, né? Então, vocês analisem aí e façam a sua resposta. A questão número 2 pergunta assim, ó. Cerca de 1 milhão de mortes são contabilizadas por ano no mundo, advindas de doenças relacionadas ao contato direto com fezes humanas e esgoto a céu aberto. São doenças bacterianas que podem ser transmitidas pela ingestão ou contato de água contaminada. Então, vocês iriam marcar somente as doenças causadas por bactérias, né? E que se transmite ali pelo contato com a água contaminada. Então, a resposta correta, que teriam somente doenças causadas por bactérias, seria a letra A: cólera, febre tifoide e leptospirose. Ok? Questão número 3. As vacinas são importantes para a prevenção de doenças bacterianas e virais principalmente. Sobre o mecanismo de ação delas, é correto afirmar que a resposta correta aí vai ser a letra C. A presença de antígenos mortos ou atenuados na vacina induz a produção de anticorpos pelo organismo, tá? Então aí tá pedindo para vocês colocarem como que é a ação da vacina. Resposta letra C. Questão 4. Uma mulher de 90 anos se tornou hoje a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Pfizer e Biotech, como parte da campanha de imunização iniciada no Reino Unido. Margaret Keenan, que fará 91 anos na semana que vem, disse que o imunizante foi o melhor presente de aniversário antecipado. Ok? Então, é uma notícia aí bem recente, né? De uma mulher, de uma senhora de 90 anos que tomou a vacina. Primeira pessoa a receber a vacina. Pesquise e descreva a importância da vacinação ser uma escolha coletiva e não individual. Então, por que o ato de você se vacinar não é importância só para você, mas sim para o conjunto, para o coletivo. Então, quem não se vacina, né, não vai colocar somente a própria saúde em risco, mas também vai colocar em risco a saúde das pessoas próximas a você, né, aos seus familiares, né, pessoas que você tem contato. E também, a pessoa que não se vacina, ela tem uma tendência a aumentar a circulação da doença, né? Então, se a gente está querendo parar, né, diminuir a transmissão da doença, se você não se vacinar, vai acontecer ao contrário. Você vai permitir que a doença continue circulando, né, como, por exemplo, a doença da Covid-19. Então, tomar a vacina é a melhor maneira de proteger, né, dessas variedades de doenças graves e também de uma doença, né, dessa como a Covid-19, se você, mesmo com a vacina, se contaminar, né, de você se complicar, de ficar muito ruim ou até morrer, viu? Então, muitas doenças aí, elas podem ser prevenidas pela vacinação e essas doenças, elas são transmitidas pelo contato
com pessoas, com objetos contaminados, né? Pelas gotículas de saliva, né? Então, o indivíduo infectado, ele pode transmitir a doença para outras pessoas que ainda não foram imunizadas, viu? Então, por isso que a vacinação é muito importante. É importante que que o máximo de pessoas consigam se vacinar com rapidez, né? Para gerar a imunidade coletiva e para promover a saúde de toda a população, ok? Então, a correção tá aí. Qualquer dúvida é só me procurar, viu? Bons estudos!